Eu acho que se você tocou num ponto muito importante, nós não concordamos com a escalação do árbitro oriundo do estado que tem duas equipes que disputam os mesmos interesses que o Goiás. Acho que hoje ele teve uma noite infeliz aqui. Já ouvi que o Adson, inclusive, também falou, né, sobre a arbitragem. E eu acho que o pênalti foi muito claro, como o professor falou, é só eles assistirem. O que me chama a atenção é eles não sequer o VAR ter chamado o árbitro para analisar o lance, né? Isso me assusta. Mas nós vamos nos reunir agora pós-jogo, né? Vamos com certeza nos manifestar em relação à CBF. Eu confio muito no trabalho do Rodrigo Sintra, né, de quem hoje pilota a arbitragem no país, e tem que tomar esse cuidado. Assim como quando o jogo for do Curitiba e do Atlético Paranaense, não vejo necessidade de escalar um árbitro goiano, um árbitro da Federação Goiana, né? Assim como no jogo do Goiás, não tem que vir um árbitro, né, do estado do Paraná. Pelo menos é a nossa opinião aqui, né? Mas nós vamos deixar para fazer isso de forma oficial e junto à CBF, com certeza isso vai ser questionado junto a eles. O Lucas, mas André da Band News, boa noite. Assim que a escala foi divulgada, o Goiás não reclamou antes, não? Isso que você acabou de colocar, que você achou estranho, essa escala, nem seria minha pergunta, seria essa, mas deu gancho para ela. Vocês, de forma antecipada, não fizeram nenhum tipo de observação junto à CBF. E agora a pergunta, de fato, para você, eu queria explorar um pouco mais a ida do Paulo Rogério até o vestiário, de fato, o que rolou ali, né, esse apoio dele para vocês e tal, qual foi a tônica, de fato, da ida dele ao vestiário? Bom, André, a conversa com a CBF a respeito de arbitragem, ela é sempre feita via Federação Goiana, né? Inclusive, ontem o Pita me ligou e nós ficamos no telefone conversando por um bom tempo. Depois que a escala é feita, não tem mais o que ser feito, o que ser feito, né? Depois que nós já vimos que já havia definição, né? Não só o árbitro, como também o trace, também é do Paraná. Lá está como Santa Catarina, né? Porque ele está vindo pela Federação, né, de Santa Catarina, mas ele também é paranaense, né, se eu não me engano. Então, ele é paranaense. Então, assim, fica aqui o alerta para a CBF, fica aqui o alerta para o Rodrigo. Acho que a gente não precisa criar esse tipo de situação, ele pode apitar, tem inúmeros outros jogos, né, para o árbitro oriundo do estado que compete junto ao Goiás pelos mesmos objetivos, né? Então, realmente, depois que a escala já está definida, não tem o que ser feito, né? Em relação à entrada do presidente Paulo Rogério no vestiário, foi tranquila, como ele sempre fez, né? Cumprimentou, apoiou, deu força para nós, para a viagem agora que nós temos para o Rio de Janeiro, e foi tranquila como sempre foi. Andrino, Caio Munif, da Rádio Bandeirantes. O que a direção do Goiás, quando eu falo direção, inclui o Conselho Deliberativo, o Conselho de Administração, direção de futebol, pode fazer a partir de agora para tentar exatamente combater essa parte da oscilação, como nós falamos, né? Dentro de campo com a comissão técnica, com Wagner Mancini, mas e fora de campo? O que a direção de futebol, a direção do Goiás no geral, pode estar fazendo de diferente nesse momento de oscilação? Caio, acho que todos nós estamos conversando muito, né? Sempre falando muito. Vocês hoje aqui tem presente aqui na sala o Evandro Mota, que é um profissional que chegou agora e se juntou junto à delegação justamente para cuidar dessa parte, né, não motivacional, porque ele nem se intitula um coach motivacional, né? Na verdade, ele é um cara que ataca a performance, né, uma melhora de performance. Então, foi um profissional que nós trouxemos agora recente, né? E talvez, como eu falei para ele na apresentação dele lá dentro do CT, nós buscamos o que há de melhor no país, né? Um cara que participou do Tetra, participou da seleção brasileira por muito tempo,
conviveu com grandes treinadores, com grandes títulos, né, participou junto do professor Mancini no título da Copa do Brasil. É um cara mais low profile, que chegou, mas está atacando vários pontos que a gente achava que seria importante. Então, assim, a diretoria, o conselho de administração, né, o presidente do conselho deliberativo, está todo mundo imbuído dentro das nossas limitações também, né, porque a gente não entra dentro de campo, nenhum de nós, mas que todos nós estamos tentando fazer tudo aquilo que for necessário para o atleta, para que o Goiás atinja o seu principal objetivo, que é o acesso e depois pensar no título do Campeonato Brasileiro. Andrino, Marcos Xerez do Placar Esportivo, eu queria saber de você a respeito de como tem sido o seu trabalho no dia a dia. Muitos torcedores às vezes ficam pensando que o diretor de futebol só trabalha quando o mercado está aberto. Mas ali no seu dia a dia, como tem sido o seu dia a dia, para você explicar para o torcedor o que você tem feito para que o Goiás possa voltar a ter uma sequência de vitórias e conquistar esse acesso tão sonhado pelo torcedor? Bom, o executivo de futebol, na verdade, ele não atua somente na montagem do elenco, né? A montagem do elenco, ela é mais uma atribuição dele, né? Mas talvez eu diria que a montagem do elenco, não que seja a mais simples, porque ela é bem delicada, mas quem já tem uma vivência como eu, já são 15 anos, 14 anos, né, no meio, eu acho que eu lido com ela com muita tranquilidade, com muita responsabilidade. Mas o dia a dia do Goiás, ele é um clube muito grande, né? O futebol, ele tem muitas outras demandas, né? Ele tem demandas de todos os departamentos. E o executivo está ali, na verdade, acima, tentando enxergar todo o projeto nível macro, né? O executivo também tem que estar olhando para 2026, ao mesmo tempo que ele está olhando para 2025, ele também tem que estar preocupado já com 2026. A relação com a comissão técnica, a relação com a direção do clube, a relação com todos os departamentos, seja ele departamento médico, rouparia, viagem, supervisão, né? Então, eu vivo o dia a dia do Goiás da hora que eu acordo até a hora de eu dormir, porque até em casa eu estou sempre online, estou sempre no telefone, estou sempre para resolver os problemas, né, que vão surgindo. É normal aparecer os problemas, né? E a minha posição é uma posição de tomada de decisão o dia inteiro. Boa noite, Lucas. Vitor Pimenta. Lucas, faltam 9 jogos para o tão sonhado acesso. Vendo a tabela, os 3 próximos jogos do Goiás, eu não posso falar que são fáceis, porque a Série B nenhum jogo é fácil, né? Mas são 3 jogos assim tranquilos com times que não brigam na parte de cima, diferentemente dos 6 últimos. E eu queria saber do Lucas Andrino, se vendo o futebol apresentado pelo Goiás, se você tem a convicção de que esse time ano que vem vai estar na Série A. E eu pergunto assim, com sinceridade para o Lucas Andrino, hoje é dia 1º de outubro, você tem a convicção de que com o futebol que o Goiás vem jogando, ano que vem o Goiás vai estar performando numa Série A? Bom, Pimenta, acho que a tua pergunta no finalzinho aí, não sei se você se equivocou, mas você falou performando em Série A? Na Série A. Jogar na Série A. Mas o elenco desse ano pode ser que não seja o elenco da Série A. Não o elenco, o time em si. A pergunta era sobre o time. Mas sobre esse ano? Sobre esse ano, se esse time do Goiás, o time que eu falo, se o time do Goiás, com esse elenco esse ano, pode lutar para ano que vem estar na Série A? Sim. Entendi. Agora entendi. É o que você tinha falado de 2026 e aí eu não tenho dúvida. Eu já venho falando isso faz um tempo. Eu tenho convicção de que o nosso elenco é muito preparado para o acesso. A nossa comissão técnica trabalha muito, a direção trabalha muito, todos os departamentos estão muito unidos para buscar a energia que o Goiás tem no seu dia a dia. Fazia muito tempo que eu não via no futebol. E olha que eu vivi bons momentos no futebol paulista. Então, eu não tenho dúvida. Deixo aqui registrado,
né? Se esse era o intuito, né? A tua pergunta você falou até a data, hoje já passou da meia-noite, né? Dia 1º de outubro de 2025, o Goiás vai subir para a Série A, e aí o Goiás tem que pensar em 2026 de uma forma que seja planejada e seja bem pensada para 2026.